Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista plural. Hoje eu estou aqui conversando com a professora Regina Horta Duarte, que é professora de História da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e também professora visitante aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, na pós-graduação. E ela é doutora em História pela Unicamp. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui. Ah, É um prazer enorme te receber. Esse programa aqui ele tem financiamento da FAPEMIG, né? Então aqui nós atualizando, a gente agradece a FAPEMIG por financiar nosso programa. E a gente está aqui para conversar principalmente sobre história dos animais, que acho que é um tema que você tem trabalhado bastante, com uma produção com uma qualidade muito boa. Você está dando uma disciplina aqui, né, na UFOP, né? sim, a minha disciplina desse semestre é História dos Animais, na pós-graduação. Então, como é um tema que se a gente pensar, por exemplo, professores de história que estão na sala de aula, às vezes eles nunca ouviram nada sobre o tema, acho que a gente poderia, ou até alunos da graduação, né? Eu nunca vi, na realidade, essa perspectiva na minha graduação. Uhum, Né? Então, eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco sobre o que é a história dos animais. uhum, Né? E aí eu queria te perguntar, quando a gente está na faculdade, a gente está estudando no curso, a gente geralmente tem contato, e quase sempre a gente lê o Mark Bloch. E o Mark Bloch, na Apologia da História, ele faz uma defesa muito grande que a história é a ciência dos homens no tempo, da humanidade no tempo. Né? O ogro, ele fareja carne humana, enfim. Como é que isso dialoga com a história dos animais? uhum. Pensando assim, o que é a história dos animais? É só a história dos animais, a história da humanidade com os animais? Ou se a gente pensa no pós-humanismo, né? Será que... Como se relaciona isso? E aí a gente queria te ouvir o que é a história dos animais. Tá. Bom, a história dos animais, ela, digamos assim, os precursores, existe um livro do Keith Thomas que chama, ele é de 83 ou 85, publicado em Londres, e foi traduzido pela Companhia das Letras em 88, O Homem e o Mundo Natural, que tem alguns capítulos ali sobre os animais, que eu pensaria que é uma primeira, digamos, reflexão mais sistemática sobre a questão da relação entre os seres humanos e os animais ao longo do tempo, em sociedades diversas. No caso dele, ele pega a sociedade britânica e a relação. Ele trabalha muito com literatura. É um livro muito bonito, tem um capítulo sobre a crueldade, tem um capítulo sobre novas sensibilidades, e ele nos mostra que, apesar de a gente sempre pensar que a nossa sociedade ocidental coloca o homem numa condição de excepcionalismo e no topo, digamos assim, de toda a criação e dominando toda a criação, o Keith Thomas nos mostra ali no livro dele que existem outras sensibilidades ocidentais nas quais os animais, que são os animais, nós temos que pensar que os homens são animais também, né? Homo sapiens, mas que outros animais que não os humanos foram, se relacionaram com os seres humanos, foram pensados pelos seres humanos, foram representados pelos seres humanos, em sensibilidades muito diversas, não necessariamente a gente tem uma tradição homogênea. Eu acho o livro do Keith Thomas muito importante, porque ele quebra aquela ideia de que nossas sociedades ocidentais cristãs só têm uma postura em relação aos animais. E um outro livro fundador é de uma historiadora norte-americana que chama Harriet Ritchie. Ela dá aula atualmente no MIT e ela escreveu um livro sobre a sociedade vitoriana e os animais no século XIX. Ela é quase uma continuação do livro do Keith Thomas. Então ela começa a trabalhar com zoológicos, com circos, com a adoção pelas pessoas dos pets, que é essa ideia do cão de colo, é algo da sociedade vitoriana. Então são dois livros, digamos assim, fundadores dessa história dos animais. Os historiadores chegaram um pouco depois na questão dos animais. Os antropólogos trabalham há muito mais tempo Uhum. com a relação entre os seres humanos e os animais. Então, nós poderíamos pensar que nos anos 80 existem esses dois livros fundadores, e a partir daí começa a existir produções isoladas que vão privilegiar a história dos animais na relação com os seres humanos, e a partir dos anos 2000, essa produção cresce muito entre os historiadores. E hoje em dia as pessoas falam até de um animal turn, que seria uma visão, digamos, você pode... eu, por exemplo, trabalhei muito com Brasil Império, dei aula anos de Brasil Império. E hoje eu penso que minhas aulas de Brasil Império seriam absolutamente diferentes se eu fosse contar elas pensando na relação de todas as sociedades humanas com os animais. Por exemplo, a questão das tropas. A gente, quando vai dar aula de História do Brasil Império, a gente sempre tem que trabalhar, e do Colônia também, com a importância econômica e política das tropas, até usando lá o livro do Alcir Lenharo, por exemplo. E se a gente pensar que as tropas, elas estavam ali, naqueles caminhos,
humanos e animais estavam interligados naquela trajetória, é uma coisa muito interessante. Primeiro, os animais que vão fazer o transporte, as mulas, os bois, que vão fazer o transporte dos bens. E aquela convivência ao longo de meses com aqueles animais, entre os tropeiros e os animais, que têm que ser alimentados, que têm que ter água limpa, têm que ser protegidos contra eventuais ataques de cobras ou de outros animais que possam danificar a saúde deles, dos carrapatos que vão ter que ser tratados. Então, existe ali uma relação dos seres humanos que estão envolvidos na tropa com os animais de transporte, dos animais de transporte com a vegetação ao longo do lugar, porque eles vão ter que arrumar lugar para pastagem, com os animais domésticos ali que estão servindo de transporte, com os animais silvestres, porque esses lugares vão passar por áreas, né, eles vão, digamos, cortar áreas muito florestadas, florestas tropicais muito densas, e também os animais que estão sendo transportados, porque entre Minas e a corte é galinha, os ovos, ou produtos de animais, os ovos, o queijo, derivados, os couros. Então você vê que os animais vivos e mortos, né, ou seus produtos, estão todos ali nas tropas. E ao longo dos séculos, os produtos que vêm da corte, que vão às vezes alimentar as cidades que estão crescendo no interior de Minas, ou pelos caminhos vários das tropas, essas cortes vão trazer produtos que também têm a ver com os animais. Então, você pode contar uma história das tropas pensando nos animais silvestres e domésticos, ou exóticos, no caso de produtos importados, que estão envolvidos ali, né? Então, o que é a história dos animais? Na verdade, eu acho que não é uma outra história, eu acho que não é um outro olhar, né? Em que você presta atenção a relações que estão se constituindo, e que são relações importantíssimas, e que a gente não prestava, elas estavam um pouco assim sob o domínio da Léter. Pensando em Alétea e Aletheia, eu gosto muito dessa imagem dos gregos arcaicos, né? Que a Alétea não é o contrário de verdade. A Alétea é, por exemplo, ela está iluminada aqui esse copo, então eu conheço a existência dele. Os bardos lá ficavam cantando os feitos dos grandes heróis para não deixá-los cair no esquecimento. E é como se nossa sociedade tivesse ocultado, o nosso olhar ocultasse os animais, em vez de pensar na relação entre os homens e os bois, os homens e os cavalos. Se pensa em pecuária, que é um conceito mais econômico e centrado no ser humano, né? Talvez o único que tenha feito diferente, digamos, ao lidar com isso, Gilberto Freire, que nem é um historiador, mas lidou com a questão, por exemplo, do significado do boi e do cavalo na sociedade nordestina. Podemos pensar também que existem, na historiografia brasileira, Capistrano de Abreu, falando da civilização do couro, e como que o couro, que é dos animais, organiza uma vida cotidiana das pessoas, na sua vida material, nas suas representações, nas suas dependências em relação àqueles animais. Ou um outro pesquisador importante da historiografia brasileira, muito anterior, é Sérgio Buarque de Holanda. Por exemplo, no Caminhos e Fronteiras, ele tem um artigo maravilhoso sobre abelhas, sobre animais silvestres, ou o próprio Visão do Paraíso. Então, digamos assim, a história dos animais, a gente poderia pensar que ela se fortalece nos anos 2000, que ela cria uma animal turn, mas ela é um olhar, né? E eu acho que os historiadores, eles têm uma contribuição muito importante. Se a gente pensar que existe na antropologia uma tradição muito grande de animal studies, ou mesmo na literatura. Existem, por exemplo, na UFMG, tem a Maria Esther Maciel, que tem textos bacanas sobre zoopoética, sobre literatura e animais. Textos bacanas não, textos sensacionais, para te falar a verdade. Então, seria um outro olhar. Nós somos historiadores, nós vamos abrir o nosso olhar, abrir o campo da nossa visibilidade sobre relações que constituem a vida humana ao longo do tempo, inseparável dos animais das plantas e dos entes, dos rios, da atmosfera, das montanhas. Seria uma certa quebra do excepcionalismo humano na história e um olhar muito mais complexo, mais rico e mais, digamos, instigante. E eu acho que dialoga muito com os nossos desafios atuais, em que nós assistimos aí
várias espécies em extinção. Eu acho que todos esses elementos também contribuíram para os historiadores prestarem atenção nos animais. Nós vivemos num mundo em que a gente está começando a ficar muito sozinho, porque os animais estão sendo extintos. Existe uma relação também muito... a nossa aproximação nas cidades com os animais domésticos, eu acho que renovou o nosso olhar também sobre a importância dos animais na nossa vida. Então, eu creio que dentro de condições históricas e estimulado por desafios contemporâneos, o historiador passa os animais a um campo da alétea, né? E isso enriquece a história, certamente. E eu acho que as pessoas não precisam ser historiadores dos animais para passarem a prestar atenção nos animais. Então, você não tem que se tornar um historiador dos animais para que esse tema possa ser incorporado nas suas aulas, nas suas pesquisas, porque os professores vão dar aula sobre várias temporalidades históricas e eles podem começar a prestar atenção, nossa, como é que será que a gente poderia trabalhar, por exemplo, com os animais? Sempre se trabalha com a peste, mas, por exemplo, são os ratos, ou os morcegos, os cachorros, os animais, todos envolvidos aí nesse mundo urbano onde a peste ocorre. Então, seria um olhar diferente, mais complexo, de como que a vida humana não se desenrola na solidão. A vida humana se desenrola em múltiplas relações aí. E não só com animais, né? Não só com animais. Eu acho muito interessante isso, porque se a gente for pensar em alguns temas de história, eu acho que é indissociável você compreender os animais. Eu acho que tem um grande ganho para professores de história, pesquisadores, porque vamos pensar, por exemplo, a figura do gaúcho, né? É indissociável do cavalo. Ou os Cadivel também, né, que é um grupo indígena importante, também indissociável do cavalo. Eles conseguiram domar os cavalos, né, ou grupos norte-americanos, de hoje dos Estados Unidos, né, ou até mesmo a própria identidade do Paraná inteiro, que é um estado que tem bom, eu sou paranaense, né, então a gente tem uma disputa com o que é ser paranaense, né, e a gente tem um bicho que é nosso, que a gente não larga a mão, que é a gralha azul. Mesmo sendo que eu nunca vi a gralha azul, acho que quase ninguém nunca viu. A araucária a gente vê bastante, mas a gralha azul não, mas a gente defende esse passarinho. Então ele é muito nosso. Né? Eu acho que... E você também publicou um artigo recente sobre como é que está esse debate na América Latina, né? Eu queria te ouvir como é que os pesquisadores e historiadores assim estão lidando com isso. Porque quando a gente tenta pensar, às vezes, numa nova temática, às vezes existe resistência, né? Geralmente, a nossa disciplina, ela chega muito atrasada em alguns temas, né? Então, primeiro vem os antropólogos, sociólogos, literatura também vai sempre primeiro, né? E a gente chega depois que a gente é muito cético em algumas coisas, né? Cético em relação a métodos, em relação a fontes, a perspectivas. E eu acho que isso é um pouco próprio até da disciplina. Pensando numa disciplina da ciência moderna muito com uma influência ainda grande do iluminismo, se a gente for pensar, né? E outras vertentes que também tiveram bastante influência na nossa disciplina, o marxismo também, a própria escola dos análises, com um foco muito econômico. E a nova história, eu não sei se ela chegou a receber os animais, né? Mas a nova história, quando a gente pensa em nova história, a gente pensa nessa mudança metodológica de novas fontes, mas novos temas, os novos domínios da história, para pegar um livro bem conhecido. Mas e como é que os animais são vistos? Olha, eu até esqueci de responder uma questão sua, que é sobre o Marc Bloch, né? Eu acho que os grandes pensadores que organizam as disciplinas e que se tornam marcos para os historiadores ou para outras pessoas, eles têm a ideia, eles não se colocam como uma verdade final, eles se colocam como a verdade ou como os métodos e com o pensamento do seu próprio tempo. Então, eu pensaria no Marc Bloch como um historiador do seu tempo, em que a questão dos animais não se configurou para ele, né? Quer dizer, o ogro da lenda do Marc Bloch, ele sente o cheiro da carne humana, e ele, onde sente o cheiro da carne humana, ele vai atrás. Né? Então, eu não sei se a gente estaria contrariando o Marc Bloch, ou se simplesmente, por exemplo, o Marc Bloch tem coisas importantíssimas naquele livrinho que a gente lê desde o primeiro período, por exemplo, e tem muito a ver com a história dos animais, vou tentar fazer relação. Ele condena a eterna mania de julgar dos historiadores. Eu gosto muito quando ele fala isso, porque a história moralista ela é um perigo. A história que quer julgar, que ela quer fazer digamos assim, uma aferição moralista,
do passado, ela serve pouco, ela tem um limite muito grande. E esse é um perigo da história dos animais. Porque há um perigo da história dos animais se tornar uma história moralista, por causa das relações muito humanizadas que a gente tem, por exemplo, com os animais domésticos. Então, essa ideia de que essa história parte de um lugar que considera os animais e nós vamos lançar o nosso olhar sobre o passado, em que os homens tinham, digamos, seriam cruéis com os animais, desconsideravam os animais. Então, na verdade, o Mark Bloch tem, eu acho que, eu adoro Mark Bloch, eu acho que é um pouco honrar um pensador, Castoriadis, que fala isso, não digamos, segui-lo fielmente, mas contestá-lo e, na contestação, mostrar que ele mantém sua relevância. Então, eu acho que o Mark Bloch mantém a relevância, mesmo sem ele ter imaginado a história dos animais. Mas se pegarmos na história dos análises, por exemplo, nós temos o Leroy Ladurie, que, por exemplo, tem um capítulo que ele começa no livro sobre os cátaros, tem um capítulo sobre catação de piolhos que é sensacional, né? Então, como que essa sociedade se organizava no contato físico, na reunião coletiva, na catação de piolhos. Ou Mark Bloch, ou Legoff, que tem vários textos que a gente poderia pensar, desde o dragão, que ele coloca o simbolismo do dragão de uma festa medieval, que acho que está para um novo conceito de Idade Média, ou o Gibi. Então, esse tema ele aparece aqui e ali, mas é como se ele não fosse, digamos, atacado diretamente. E isso passa a ser feito pelos historiadores agora, né? Ele se transforma num método, se transforma num objeto de estudo. Relações entre as sociedades e os animais. E a forma como tem sido feita isso, às vezes é do domínio da representação, como que as pessoas representaram os animais na literatura, ou na pintura, ou na arte, mas o centro continua sendo a representação humana. Existe também uma série de estudos que vão privilegiar, por exemplo, o papel dos animais nas sociedades, e, por exemplo, pensando aí no exemplo que eu dei das tropas. E existe uma terceira linha que começa a se fortalecer, que pensa um pouco nos animais, sem centrar a atividade desses animais, ou a lógica da vida desses animais, ou a lógica do enfoque nesses animais, necessariamente nos humanos. E aí, um pouco, estudos muito que valorizam uma visão mais holística dessas relações, em que os animais não são meros objetos, eles não são propriamente sujeitos autoconscientes tampouco, mas eles se constituem mutuamente com seres humanos nas relações, que eu acho que é a tendência mais forte atualmente. Pensar como humanos e não humanos, animais outros que humanos, se constituem em relações. A gente estava até discutindo isso na minha aula de ontem, aqui na pós-graduação da História. Esse privilégio de seres que se constituem e que se transformam mutuamente e que se ativam mutuamente e que constroem a história mutuamente. Então, existe uma tendência grande aí a cada vez mais tentar construir uma história dos animais que não parta só do olhar dos humanos. O que é um desafio, porque as fontes são construídas pelos humanos. Você tem fotos de animais, você tem vídeos de animais, você tem histórias sobre animais, você tem pessoas que cuidam dos animais em cativeiro ou que vão criar animais, você tem tanto os pets quanto os animais de trabalho, a indústria de animais para consumo de carne, por exemplo. Então, você tem uma complexidade aí e que os historiadores, é muito perigo também que isso se transforme numa grande moda e que a partir daí se apresente essa história de uma forma moralista, né? Como os homens foram cruéis com os animais, como os seres humanos podem, então, construir outras relações, mas de uma perspectiva do julgamento das sociedades passadas. E eu acho que isso nos leva a poucos lugares, né? Sobre a questão também do aparecimento dessa história dos animais, eu poderia dar um exemplo de como que eu cheguei na história dos animais. Eu acho que isso é significativo. Eu cheguei na história dos animais pelo estudo da biologia. Eu estudava os biólogos, os naturalistas nos anos 30, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, era um entomólogo, principalmente um aracnólogo, o Melo Leitão,
E eu fiquei muito impressionada como que os animais e o estudo dos animais e a dedicação da vida dele ao estudo das aranhas e dos escorpiões transformou a forma como ele viu o mundo. Nossa, que legal. Porque é isso que acontece. O Mero Leitão era um cara assim, digamos, careta, né? Isso é uma terminologia que já mostra a minha idade, né? Ele era um careta, assim, conservador, católico, nacionalista, muito ligada à questão daqueles conceitos, né, do neodarwinismo, não do darwinismo, do neodarwinismo, ali do início do século, e ele era um médico, pediatra, e ele começa a estudar as aranhas por esporte. Eu imagino que aquele menino devia adorar bicho. Eu acho que todo biólogo é um menino que adorou bicho, ou uma menina que adorou bicho. Eu acho que se reconhece um biólogo ou uma bióloga na infância, né? É aquele que está cavucando o jardim ali e mexendo com bicho. E aí ele começou a fazer, ele colecionava as aranhas e os escorpiões, e ele começou a publicar no jornal, porque as pessoas mandassem aranhas e escorpiões para ele, no vidro, e ele pagava o correio. E aí ele foi ampliando os seus estudos, começou a trabalhar no Museu Nacional e ampliou essa rede para a América Latina. E aí ele começou a receber aranhas do Peru, da Argentina. E ao longo das décadas, eu vejo que ele foi se transformando, por exemplo, ele deixou de ser um nacionalista. Ele deixou de ser aquele nacionalista que ele era, porque ele viu que a fauna brasileira não era brasileira. É uma fauna sul-americana. Isso é muito legal isso. Então, por exemplo, ele publicou um livro em 1937 que chamava Zoogeografia do Brasil, que ele era alguém do Museu Nacional, um cientista importante na época, e ele participou do movimento Escola Novista, participava da rádio lá do Museu Nacional, da rádio educativa, com programas, escrevia livros de divulgação científica, e Zoogeografia do Brasil é um livro de divulgação científica, saiu pela Brasiliana, coleção pedagógica. E o Mero Leitão recebeu uma crítica na Hora do Brasil. Eu achei isso na documentação do Museu Nacional, aquela que pegou fogo, mas eu li o roteiro do programa da Hora do Brasil, criticando o livro, porque era um livro sobre a geografia do Brasil que não falava só da fauna do Brasil, porque não tinha jeito dele fazer a fauna do Brasil, porque existiam até algumas espécies que são endêmicas do território brasileiro, claro, mas existem os animais, as aranhas, os escorpiões, as emas, não conhecem fronteiras. Elas não estão nem aí. Elas até podem, por exemplo, algum país que tem regras ambientais melhores, proteger melhor aqueles animais, eles se concentrarem mais naquelas fronteiras. Mas elas são seres que têm uma movimentação. E ele começa a estudar a zoogeografia, ele começa a se dedicar à zoogeografia. E ele também percebe, ele é um dos primeiros, tem uma teoria da movimentação dos continentes, do Wegener, eu não sei bem se é assim que pronuncia, um estudioso desses continentes, o Enegger. E aí ele é o primeiro, era uma teoria que existia desde o século, ela ficou comprovada apenas no final da guerra, por causa da observação dos submarinos do solo marítimo. Mas ele é um dos primeiros a falar que essa é a única teoria que faz sentido, porque ele fala, olha, por que as nossas emas, por que as ratitas do mundo todo se parecem? Elas têm uma origem comum. Então ele começa a pensar, por exemplo, a ema é parente do avestruz, que é parente do casuar da Austrália. Como é que surgiu isso? Porque o mundo era um só, a Pangeia. Então ele começa a ter uma ideia mundial, digamos, planetária da vida, que ele não consegue mais ser um nacionalista, ele não consegue mais aderir àquele discurso. Então os animais transformam ele. E aí seria um dos exemplos disso, como que animais e seres humanos se relacionam, porque ele adorava estudar, né, os animais, ele os colecionava para determinadas espécies, ele começou a ver essa movimentação, essa geografia, ele passa a prestar atenção numa teoria geológica que ninguém prestava atenção, porque ela era a única que explicava o que ele estava vendo. Então é o estudo dos animais que transforma a vida deles. E nesse ponto, eu diria
que uma das coisas da história dos animais que é promissora, por exemplo, eu falei, eu acho que a mania de julgar não é promissora. Ela traz uma história dos animais muito moralista, porque ela quer julgar a relação dos seres humanos no passado com as nossas sensibilidades atuais, em que a gente compra comida sem transgêneros para os bichinhos que vivem na nossa casa, para o cão que vive na nossa casa, que ele dorme na nossa cama e que ele chuta a gente da cama de vez em quando e a gente fala, que bonitinho. E os seres humanos tinham outra relação com os cães, por exemplo, no século XVIII, no século XVII, ou os indígenas, tem estudos antropológicos sobre esses. São muito variados, não nos cabe julgar. E eu acho que a aproximação com a biologia, a Eva Domanska fala que a biologia é a ciência, digamos, que redimensiona a história. Eu concordo com ela, porque a biologia nos traz essa visão que vai muito além, que a história dos seres humanos no planeta é muito pequena, é um grãozinho de areia, e isso faz que a gente veja como que a história dos animais e do planeta ela é muito mais ampla, quebra o excepcionalismo humano e, ao mesmo tempo, mostra a humanidade, a nossa corporalidade, a nossa quebra a arrogância humana, né, de ser, digamos, o ápice da criação e evidencia essas relações e como que nós estaremos muito sozinhos sem os vários animais, né? Então, eu acho que a biologia, a história dos animais que surge da biologia, ela é interessante, sabe? Porque ela tem esse viés do que há. E eu quero, assim, um pouco, você falou de polêmicas, né? Eu acho que a gente deveria ser mais aberto à ciência. Acho que os historiadores, às vezes, eles se acostumaram muito a fazer a crítica do pensamento científico e do seu comprometimento, por exemplo, com o imperialismo, com o colonialismo, com a dominação, mas a gente está meio que julgando a criança com a água suja da bacia fora, né? O discurso das ciências biológicas, ele é muito fascinante, né? Então, eu creio que, por exemplo, não sabem, digamos assim, o primeiro texto que realmente questiona o excepcionalismo humano não é de um historiador, é de Darwin. Porque Darwin quebra o excepcionalismo humano. Depois ele foi esquecido durante o tempo, ele foi, né, as pessoas, é um pensamento muito, muito desafiador. Darwin foi, depois do primeiro lançamento, do primeiro sucesso, ele foi abandonado pela ciência, vai ser resgatado lá nos anos 40 pela nova síntese, né? Mas Darwin coloca a crítica do excepcionalismo humano. Darwin mostra o encantamento do mundo animal. E ele e vários biólogos vão mostrar que no estudo dos animais, um dos grandes perigos é nós julgarmos todas as nossas representações, as nossas formas de pensar, as nossas interpretações do mundo sobre os animais. E aí, o que a gente continua? Fazendo um monólogo, que a gente atribua aos animais coisas que são nossas. Então, o estudo da biologia pode nos abrir um caminho de pensar que esses animais, a visão a forma como eles veem o mundo, a forma como eles cheiram o mundo, a forma como eles constroem o seu mundo, como eles se relacionam com as é muito importante de ser compreendida. E não há como lidar com todos os animais da mesma forma, de jeito nenhum. Por exemplo, fazer a história dos animais domésticos, dos cachorros, tem um livro agora que eu acabei de ler, bacana, chama Colar, em inglês, que digamos, encoleiradinhos. Quando que os animais começam a usar coleira, e é na Inglaterra, no século XIX. E essa coisa de criação das raças de animais, a entrada do animal dentro da casa das pessoas, a entrada do animal como um membro da família. Então, ele vai construindo essa história. Mas construir a história de um cão, dos cães e da relação com os humanos é muito diferente, por exemplo, porque os cães têm uma forma de percepção, uma forma de relação com os humanos, uma forma de o que eles veem, o olfato, as habilidades fisiológicas deles mesmo, as capacidades cognitivas do cão e por aí vai, e de criação de um cão. É diferente de estudar a história dos gorilas, é diferente de estudar a história dos escorpiões ou dos carrapatos, que têm outra visão do mundo, que vão se movimentar pelo olfato, né? Ou pela detecção de uma determinada temperatura em que ele pula no pelo do animal.
Então, os animais são muito diversos e a biologia nos abre esse mundo, né? Então, assim, eu sou uma adepta da conversa entre os historiadores e a biologia, mas que tire a arrogância do historiador de Às vezes eu acho que as pessoas conversam com a biologia, mas muito mais com o que elas acham que é a biologia. Então, eu acho que aí tem um esforço transdisciplinar. Não, a gente não vai deixar de ser historiador, mas a gente tem que estudar a biologia, sabe? E as possibilidades dessa biologia. Então, eu aprendi muito com os biólogos. A gente tem que ser, acho que até pro nome aqui da nossa entrevista, né? A gente tem que ser mais plural, né? Né? Eu aprendi muito com biólogos. Às vezes, eles me trazem outro olhar e que é muito menos arrogante, sabe? Talvez seja até pela própria ideia de neodarwinismo que a gente tem um pouco de receio, né? Em se relacionar com essas ciências biológicas, né? O que já foi também muito debatido dentro da biologia, né? Dentro da genética também, a própria genética, né? Às vezes a gente tem meio... de novo, eu acho que a gente eu acho que a disciplina de história como um todo, assim, ela é muito conservadora nesses aspectos, sabe? Com essas possibilidades de diálogo, de perder, às vezes até perder a especificidade da história, né? O que será que... Porque a gente também a história já sofreu várias críticas, né? E às vezes é um receio dessas novas mudanças, tudo, né? Mas isso que você disse sobre, assim, é muito bonito. Na realidade, além de ser muito interessante cientificamente, tudo, é muito bonito ver como a gente se relaciona com os animais e isso muda muito o nosso pensamento, né? E antes da gente entrar no zoológico, eu queria conversar sobre zoológico também, que acho que também vai um pouco nessa pegada, né? Porque o zoológico, a gente sempre... Bom, eu lembro muito bem dessa aula que é zoológicos humanos. Então, e tem a ver com neocolonialismo. E eu acho que tem a ver, mas talvez não seja só isso, né? Mas eu queria até compartilhar uma experiência que eu tive em sala de aula, que acho que foi muito, muito bonita também, quando eu peguei um tema muito clássico na sala de aula, que é a Primeira Guerra Mundial, e eu falei, eu vou falar dos cavalos. Então eu peguei os cavalos. Eu nunca vi uma sensibilidade tão grande. E claro, quando a gente vai usar imagens na sala de aula, a gente mostra algumas imagens que elas são mais sensíveis. Mas os cavalos usando máscara, os alunos ficaram bem mal. E quando eu falei que milhões de cavalos morreram, eles sentiram uma coisa diferente. Porque eles perguntaram assim, por que eles são de máscara, esses cavalos? Né? Por que o cachorro está de máscara? Eu falei, gente, porque o cavalo também morreu na guerra. E aí eu inventei de passar um filme que eu gosto bastante. Tem vários limites ali, né? Mas eu passei Cavalo de Guerra para os alunos. E eu nunca vi a criançada chorar tanto por causa de um cavalo. Choraram, ficaram tristes. Até que eu não passo mais ele, porque eles ficaram realmente bem tristes, assim. Mas acho que e eu queria te perguntar até qual que é esse potencial pedagógico para o ensino de história da história dos animais. E também não pensando assim, vai ser mais um box no livro didático, história dos animais aqui, né? Mas como pensar isso? Eu penso até que seja até uma própria revisão do que a gente discute, né? O que você vê nessa potencialidade? O tema é tão amplo que toda vez que ele começa a pergunta, a gente não respondia uma coisa importante. Nós fizemos um dossiê na revista ALAC, que é a revista da Sociedade Latino-Americana de História Ambiental, só sobre a história dos animais na América Latina. Então tem uns artigos muito bacanas. Por exemplo, tem um artigo do Braulio, que é um historiador da ciência, que fala sobre o caramujo da xistose e a indústria química que produziu moluscolicidas para combater o caramujo. Tem um artigo muito bacana sobre cavalos no México. Então, é uma coletânea, a revista está online e é de acesso gratuito. A gente coloca o link para vocês aqui. Nós fizemos também um dossiê na revista Manguinhos, foi o primeiro dossiê de história dos animais no Brasil. Existem dossiês de antropologia, mas de história foi o primeiro dossiê do Brasil, que foi publicado em um suplemento de 2021, da revista Manguinhos, só sobre a história dos animais também, e tem artigos muito bons ali, e tem uma entrevista com a Harriet Ritmo, traduzida para o português. E o bacana da Manguinhos é que os artigos são bilíngues, tem a versão em inglês e tem a versão em português. Mas em questões pedagógicas, né, eu vejo que em sala de aula, o ideal seria redimensionar o cotidiano das crianças e dos adolescentes não é mostrar, porque eles sabem, é só trazer a evidência, como que os animais estão na vida deles. Então, um pouco
os animais domésticos que o cercam, ou em escolas de lugares mais ruralizados, os animais silvestres ou de trabalho que o cercam. A alimentação, porque os animais estão na nossa alimentação, né? Uhum. E estão de uma forma diferente do que estiveram na alimentação dos nossos pais, dos nossos avós. Existe uma história da alimentação, né, em que a presença dos animais na nossa mesa muda. E isso tem a ver com a forma como esses animais são criados, com a forma como esses animais são transportados ou mortos, né? Existe uma diferença muito grande entre a minha avó lá, que ia no terreiro, pegava uma galinha que tinha ciscado a vida inteira e dava uma torcida no pescoço dela de repente e servia aquela galinha no almoço de domingo, e hoje que a gente vai no supermercado e vai comprar filé de coxa e contracoxa, filé de frango, a asinha, tudo embalado de indústria. Não é? Uhum. Então, e como que o animal da galinha que ciscava viveu e se relacionava com a dona, e que assumiu a morte dele, porque as pessoas falam, não querem ver uma pessoa matando um animal. Eu lembro do Félix Atala uma vez, ele matou uma galinha e as pessoas, nossa, detonaram ele. Falaram assim, mas vocês comem a galinha, mas vocês não podem saber que ela morreu? Né? Quer dizer, você assumir a responsabilidade, é uma negociação, a galinha teve a vida, ou uma indústria que enjaula os porquinhos, ou que vai confinar alguns pequenos animais para a carne ficar macias, ou que vão criar uma galinha em metade do tamanho de uma folha de papel A4, que é o cálculo de uma granja industrial. A galinha cresce, vive até a morte em uma folha, meia folha de papel A4. Você pega uma folha de papel A4, dobra e vai ver, né? E tem uma menina que estuda, a Laiane, que estuda a indústria das galinhas, e essa ideia das galinhas felizes, e ela mostra que a única diferença é que passa por uma folha de papel A4, né? A gente não essa indústria dos ovos felizes não traz uma real mudança, assim. É um pouco melhor do que a granja industrial, mas também não é assim uma vida de galinha digna. Então você tem toda a indústria por trás disso, ganhos, abatedouros, a sadia, que o seu símbolo é um peruzinho todo alegre, e você tem o acesso das pessoas a esse tipo de carne industrializada, ou a venda de animais vivos transportados ao longo dos oceanos para a China. Então existe, quer dizer, é um mundo a desvendar, né? O perigo desse mundo a desvendar é o julgamento que pode vir atrás, mas é mostrar para as crianças e adolescentes que os animais estão presentes nessa vida, ou no sapato, ou no pet que ele tem dentro de casa, que é o amigo dele, o companheiro dele, na indústria que se desenrola em torno da indústria pet hoje em dia. E como que isso, por exemplo, as pessoas se relacionavam diferente com o seu cão em outros momentos. Ou, às vezes, até essa relação de companheirismo. Quem lê a Odisseia vê Ulisses voltando para casa, encontrando com Argos, que tinha esperado ele chegar para morrer. Então, existe aí um mundo a desvendar, e talvez a forma pedagógica bacana de fazer isso com os meninos seria partir do próprio cotidiano deles. E talvez partir da própria relação que eles têm com os animais. Quer dizer, é uma relação, você tem uma relação com o seu animal doméstico e outra relação com o animal que você come. Isso foi criado historicamente. Não é para ser julgado, é para ser entendido historicamente, né? Igual você mostrou os animais na Primeira Guerra, que é uma história muito triste e muito bela também, porque as pessoas se apegavam aos animais durante os combates, porque o homem ali está sozinho, com medo, e tem que mostrar valentia. Ele tem o cavalo é uma companhia, o cachorro é uma companhia. E, por exemplo, nos marinheiros havia muito uso de gatos. Não era só para controlar barata e rato no navio, era uma companhia. Tem algumas fotos no Museu da Guerra em Londres, todos os marinheiros com um gatinho, sabe? Assim, o Museu da Guerra em Londres tem uma exposição maravilhosa e você vê os bichos todos lá. Inclusive, eu comprei um livrinho lá sobre os animais da Primeira Guerra. Cavalo, pombo, correio. Né? Essas pessoas naquela solidão da guerra, do campo de batalha, eles desenvolveram laços com os seus bichos. E na hora de voltar, os cavalos não iam voltar.
Então, eles tiveram que matar os cavalos. Então, tem algumas fotos ou representações artísticas do soldado se despedindo do seu cavalo, porque a seguir ele vai atirar nele, porque vai deixar ele lá no campo de batalha. Mas é uma separação triste, porque aquela foi uma companhia. Então, você tem uma relação ali, digamos, afetiva, num momento de extrema dor, insegurança e medo, que um homem deve ter num campo de batalha, eu imagino, não consigo imaginar, né? Mesmo que haja bravura, valentia, mas o medo, né? Do dia, né? Dividido ali com seu animal. Então, talvez uma perspectiva pedagógica fosse essa. Ontem mesmo eu estava dando aula, são doutorandos, né? E a gente estava muito discutindo o texto, aula expositiva, e eu parei assim, não, hoje nós vamos conversar sobre bichos. Que bichos que vocês têm, que bichos que vocês comem, como é que é a relação dos seus pais com o bicho. Então, tinha um aluno meu, que a mãe dele, eles moram numa área mais rural, então eles criam galinhas, e aí ele fala como a mãe gosta das galinhas, mas como ela também é hábil, por exemplo, para poder matar uma galinha sem que a galinha sofra, né? Sem que ela nem saiba que morreu, provavelmente, porque é tão rápido, né? Essa relação diferente que as pessoas que moram no meio rural têm com seu animal, né? Porque o animal está ali para ser respeitado, mas ele está ali para ser comido também, né? Mas existe uma... Ou então, se você pensar nas relações das sociedades indígenas com os animais também, que são, às vezes, muitas, né, sempre povos caçadores, e que nessa caçada dos animais para o seu alimento vão negociar com o mundo natural. E a gente parou de negociar com o mundo natural no consumo dos animais. Essa é a questão. Historicamente se construiu uma ideia, uma coisa em que eu chego na gôndola e eu compro ali um filé de coxa contra coxa embalado no isopor e com filme já pesado e que eu posso chegar e botar na panela para os meus filhos, para cozinhar para os meus filhos. Então tem uma história aí. E aí talvez partir do cotidiano das crianças e adolescentes seja algo bacana. Né? Acho que tem muito potencial. Né? Uhum. E agora sim eu queria falar de zoológico. É isso. Porque muito das suas pesquisas tem a ver com zoológico. Isso. Né? E o zoológico, ele sempre... A gente pensa o zoológico muitas vezes como uma primeira impressão muito negativa, né? E ele vai mudando também as percepções que a gente tem dos zoológicos. Os zoológicos fecham, abrem, sempre existe... bom, lá em Foz do Iguaçu sempre tinha, principalmente com a proximidade... Tem um zoológico maravilhoso lá de aves, o Parque das Aves. Ah, sim, não, né? lá é bem legal. E lá em Foz do Iguaçu, com a proximidade da Argentina, sempre tinha conversa do zoológico da Argentina. Sempre vinha e era um negócio que sempre parecia que podia tocar nos bichos, e daí dobava os bichos. Então, assim, eu queria te ouvir falar sobre como é que surgiu esse interesse pelos zoológicos, e como é que estão as suas pesquisas em relação a isso. Você tem produzido bastante, né? Então, eu queria te ouvir mais sobre isso. Olha, eu comecei a estudar a história dos zoológicos na sequência dos meus estudos de biologia, e eu cheguei nos zoológicos mais pela história da ciência do que pela história dos animais. Eu descobri a história dos animais, na verdade, depois. Eu pensei em estudar essas coisas. Às vezes a gente está estudando uma coisa e pensa, não, o meu próximo projeto é sobre isso. Então, lá em 2012, eu pensei, gente, eu queria estudar zoológicos. Eu não sei por que não. Eu tenho uma relação com o zoológico que eu ia na infância com meu pai. E eu fui com meus filhos no zoológico de Belo Horizonte. Depois eu voltei com meu pai na idade, quando meu pai ficou velho. Tinha uns 80 anos, eu passei a levar papai no zoológico, fazendo um papel contrário, que ele me levava na infância. Eu levei papai no zoológico várias vezes, e depois eu decidi estudar zoológicos, e acho que coincidiu com uma época que os zoológicos da América Latina começaram a ser muito atacados, porque a minha decisão final de estudar zoológicos foi em 2016, eu montei um projeto, comecei a estudar em 2017, e foi quando o zoológico da Argentina, o de Buenos Aires, e os zoológicos de Montevidéu foram fechados. O zoológico de Montevidéu, muito pela pressão do movimento de proteção aos animais, o zoológico da Argentina, muito mais pelo projeto neoliberal que queria ficar livre daquela instituição que é cara, né? E que, de certa forma, ia ser concedida. Então, ali tinha um patrimônio natural maravilhoso. Eu tinha visitado o zoológico de Buenos Aires. Eu fui a Buenos Aires e tinha ido ao zoológico antes dele fechar. Então, foi uma decisão que veio pela história. E na minha estudo dos museus naturais, eu vi que os museus naturais tinham muita relação com os zoológicos. E os zoológicos da América Latina são muito antigos. O primeiro é Buenos Aires, 1875.
E no estudo eu comecei a perceber, existe realmente nas humanidades como um todo, os zoológicos sempre são estudados dentro da perspectiva do imperialismo, da dominação, da crueldade, da arrogância humana, do comércio de animais, porque esse comércio foi muito, muito lucrativo, né? E isso é tudo verdade, né? O que eu acho que a história da América Latina me mostrou é que os zoológicos da América Latina tinham uma lógica bastante diferente e eles surgiram ligados à ciência e à conservação. Isso me deixou realmente surpresa. Então, o Zoológico de Buenos Aires, ele é fundado por Sarmiento, mas um primeiro grande diretor lá, que é o Eduardo Romberg, era um grande naturalista e um defensor da vida silvestre, que nos pampas argentinos estava sendo completamente dizimada naquele final do século XIX e início do século XX. Então, e ele fala, olha, zoológico não é lugar só de diversão, não. Tudo bem, podem divertir aqui dentro, mas o zoológico é uma instituição de ciência. Ele fala isso claramente. E ele tinha uma biblioteca, ele montou uma biblioteca no zoológico, uma biblioteca sensacional, com primeiras edições de Humboldt, de tudo, e ali era um lugar de convívio dos grandes cientistas argentinos. Por exemplo, o paleontólogo Ameghino e outros ornitólogos, eles se reuniam na biblioteca e ele acreditava tanto na perspectiva científica que ele até brigou com digamos, o prefeito, né, tem outro nome, de Buenos Aires. E entrou um outro naturalista, que era o Clemente Ornelli. O zoológico do México também foi fundado por um grande biólogo darwinista e defensor da fauna do México. E ele aproveita a sua proximidade com os revolucionários e em 1924 ele abre um zoológico com a perspectiva de educar os mexicanos para amar sua fauna mexicana, para ensinar o evolucionismo, ele era muito atacado pela Igreja Católica, e para ações de conservação. Então, ele, por exemplo, interfere em legislações de proteção a antílopes no México, e ele consegue 10 anos de suspensão da caça de 2 antílopes que estavam em extinção, nos anos 20, junto ao Obregón, ao presidente da época. Em Belém do Pará, quem funda o zoológico é Emílio Gueldi, um grande ornitólogo, um grande naturalista e um conservacionista. Ele ficava o tempo todo solicitando às autoridades do Pará que regulamentassem a caça de garças, que havia uma caça ilegal de garças, porque era a época dos chapéus, de moda, né? E ele lutou por isso, ele não conseguiu, ao contrário do Alfonso Herrera do México. Então, o que eu comecei a perceber é que existiam zoológicos muito diferenciados e existem outros zoológicos que eram apenas entretenimento, apenas comércio de animais, apenas, digamos assim, mostrar os animais como objetos, como o do Rio de Janeiro, que surgiu em Santa Isabel, que era o Barão de Drummond, que ganhou a concessão e que montou um lugar, ele comprou muitos animais e expunha ali do lado de quiosques que vendiam outras coisas, era um empreendimento comercial. Então, uma das coisas que eu acabei de publicar um livro, chama Genealogia dos Zoológicos na América Latina, em que o meu argumento é esse. Primeiro, que os zoológicos da América Latina têm uma história muito rica e diferenciada do início dos zoológicos na Europa e nos Estados Unidos, e que os zoológicos não foram uma coisa só. E eu acho que isso nem na América Latina, nem na Europa, eles foram muito diversos. Então, você tem um zoológico como Belém do Pará e o zoológico do Rio de Janeiro funcionando ao mesmo tempo. Tinha o zoológico de Montevidéu, que mudou ao longo do tempo. O zoológico de Chapultepec depois se transformou numa instituição de maior entretenimento. E se a gente acompanhar ao longo do século, esses zoológicos mudam o tempo todo. Então eu pensei, olha, os zoológicos têm direito à história, porque sempre se cola a história dos zoológicos ao imperialismo, ao colonialismo do século XIX. E os zoológicos se transformaram. Hoje em dia existem zoológicos lamentáveis. O zoológico de Wuhan foi fechado, mas acho que eles estão apostando que o Milei vai deixá-los reabrir. É um empreendimento comercial, aqueles animais certamente são drogados, porque ninguém pode tirar retrato adulando um tigre e montando em cima dele. É um desrespeito total, é um zoológico que ensina apenas a excepcionalidade humana. Aqui está um objeto para você fazer um selfie com ele. Mas existem zoológicos em que a lógica é completamente contrária.
E no mundo todo, hoje em dia, existem bons zoológicos. Existem, digamos, o zoológico se transformou, e no caso da América Latina, eu acho que ele segue uma tradição que tinha sido esquecida, que tinha sido deixada para trás, de ser uma instituição científica. E as pessoas vão ao zoológico, elas só veem a grade, mas elas não entendem que ali é uma instituição científica. E eu acho que desperdiçar a vocação científica dos zoológicos, que hoje em dia os zoológicos lutam por ela, é um golpe na conservação. Se nós temos um desafio da conservação da vida e da biodiversidade, os zoológicos são parceiros, atualmente, muito importantes nessas ações de conservação, porque eles têm expertise. Eles sabem uma série de coisas sobre a saúde dos animais, eles observaram os animais por séculos, a etologia. Então, existe ali, digamos assim, existem equipes de veterinários, de zoólogos, de etólogos, de educadores que trabalham no zoológico e que são um pouco... A sociedade não percebe o trabalho que eles estão fazendo. E para as autoridades, porque os zoológicos da América Latina são quase todos... muitos deles eram zoológicos públicos, para as autoridades é um alívio, porque zoológico gasta dinheiro, zoológico não dá lucro, né? Então, em 2017, 2023, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte tentou conceder o zoológico de Belo Horizonte, e até não se concretizou, porque nenhuma empresa teve interesse. Mas seria uma forma de se livrar de um gasto público. Agora, considerar ali toda a pesquisa que é feita em prol das espécies, recebimento de animais de tráfico, você falou do Parque das Aves, né? Aquele zoológico, ele acabou de ser acreditado até pela Sociedade Latino-Americana. Ele é um zoológico que combate o tráfico. Recebe muito também, né? Recebem muito. Aquele animal que não consegue voltar à vida natural, vai perder o animal, né? Seria pronto. E ele não consegue, culpa nossa. Ele tem uma responsabilidade até ética, né? Então eles ficam ali e eles passam a ter condições de bem-estar, recebem tratamento veterinário e vão se reproduzir, né? E cada vez mais os zoológicos estão envolvidos em reintrodução de espécies. O grande problema é reintroduzir aonde? Porque não tem habitat. Né? Então, é uma questão muito complexa. E, mais uma vez, o moralismo atrapalha. O discurso de julgar atrapalha. É muito fácil chegar no zoológico e falar assim, uma porcaria esse zoológico. Olha só esse animal, como ele está triste. E, às vezes, você desconsidera o próprio conhecimento do animal. Porque tem animais que, durante o dia, dormem o dia inteiro mesmo. Ele não está necessariamente triste. Pode até estar, mas não necessariamente. Então, as pessoas chegam ao zoológico querendo uma cena de Discovery Channel, que os animais estivessem correndo, caçando. Não, o animal fica quieto, né? Por exemplo, a minha gata dorme o dia inteiro, o leão dorme de dia, de noite ele se movimenta. Então, tem uma incompreensão. E acho que é muito fácil julgar as instituições em que tem equipes ali trabalhando, e ao invés de estarem matando, tem aquela expressão, não vou matar um leão a cada dia, não, eles estão salvando um bicho a cada dia. O trabalho deles ali é duro, porque eles contam com poucas verbas, a incompreensão da sociedade, o desejo das autoridades públicas de se livrarem daquele gasto e mandar para uma concessão. A concessão do Zoológico de Belo Horizonte, por exemplo, nos apavorou, porque as firmas que poderiam se candidatar para pegar a concessão, até quem lidasse, por exemplo, com shopping center podia se candidatar. Firma que organiza shopping center, a lógica de um zoológico é diferente. Ela é educativa, ela é ambiental, ela é conservacionista, né? Então, agora, existem péssimos zoológicos? Existem péssimos zoológicos. O zoológico de Lujan merece continuar fechado. Aquilo ali é um desrespeito, né? Então, eu acho que a questão da história dos zoológicos é devolver os zoológicos. Eu quis devolver o direito à história para os zoológicos, mostrá-los como instituições no tempo, que podem ser várias coisas. Podem ser instituições que merecem ser fechadas, porque praticam um completo excepcionalismo humano, aqueles animais estão como objetos, mas podem ser instituições científicas e comprometidas com a conservação, como já foram na América Latina. E aí eu penso que o historiador tem um papel de diálogo com o seu tempo, quer dizer, de você abordar um tema de uma forma que nas decisões a serem tomadas no seu tempo, nas políticas públicas, na postura da sociedade frente a uma instituição,
possam mostrar a complexidade da instituição e, portanto, fazer com que o diálogo seja mais rico, mais compreensivo e mais produtivo do que meramente falar que todos os zoológicos têm que ser fechados, pega os animais, devolve para os habitats. Isso seria uma tragédia. Seria, né? né? Se pegar aqueles leões todos, os gorillas, mandar de novo para a África, aonde que eles vão entrar? Não tem Eles habitat. às vezes também não sabem mais, né? Não tem habitat. E não sabem, né? O leão acostumou a ganhar comida, ele não sabe mais caçar. A reintrodução do animal é uma coisa delicada, porque ele tem que saber viver sozinho, ele tem que saber caçar, ele tem que se sentir um animal e você tem que soltar num território em que ele não vai competir com outros grupos, mas que ele vai achar seu nicho ali para sobreviver, sua área de vida. Isso requer muita sabedoria biológica. Não, é importante, né, a gente pensar o zoológico nisso. Mas eu gostei muito de estudar o zoológico. Eu estou terminando isso. E agora eu estou escrevendo um livrinho sentimental. Eu escrevi um livro como historiadora e eu estou escrevendo agora um texto. Tem uma coleção que chama A Cidade de Cada Um, em que as pessoas falam sobre sua relação com o zoológico. E eu estou escrevendo aí, é um livro sentimental, é um livro quase biográfico sobre o zoológico de Belo Horizonte, sabe? A gente vai colocar o link do livro das genealogias do zoológico. Ele tem acesso gratuito. Dá um melhor Tá? ainda. A gente coloca O na e-book descrição. é gratuito. E aí, quando sair esse da cidade, se ele sai, a gente pode atualizar depois da descrição para colocar para vocês lerem. Mas aí eu estou pensando se eu respondi suas perguntas. Professor, eu acho que sim. Eu acho que sim. E se deixou perguntas ainda, e se o pessoal quiser comentar outras perguntas, a gente grava de novo. A gente vem de novo aqui. Achei a entrevista ótima, nossa conversa foi ótima. E eu queria, na realidade, te perguntar se você quer falar mais alguma coisa que a gente não abordou aqui. Bom, eu creio então que a história dos animais é uma possibilidade rica, complexa, de alargarmos nossas perspectivas sobre o passado e sobre o presente, que a história está sempre em diálogo com o presente. Né? As pessoas não têm que ser historiador dos animais para poder pensar que isso vai ser utilizado, vai ser, digamos, relevante nas suas pesquisas, isso possa ser incluído como um ponto de reflexão das suas pesquisas, ou das suas classes, ou da sua relação pedagógica com os alunos, partidas, e uma história que dialoga muito com o nosso presente, né? Porque, afinal de contas, ela pode abrir caminhos para a gente construir outras relações com os animais, sem os quais a nossa vida seria tão triste, tão vazia, tão solitária, né? E recuperar nossa animalidade. Nós somos também animais, né? Que temos pele, fome, morremos, necessidades fisiológicas, né? E que nos colocam na nossa finitude humana. E recolocar a nossa finitude humana é sempre um caminho para a quebra da nossa arrogância. Acho que isso é... Nossa, essa nossa conversa inteira, assim, eu repensei até o jeito que, por exemplo, quando eu voltar para a sala de aula, até de atuar com o professor, porque acho que é uma perspectiva, assim, ela enriquece muito, né? Professor, eu queria agradecer de novo por você ter aceitado conversar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra e uma grande oportunidade de estar aqui com você. Professora, você também tem um canal no YouTube, não tem? Você tá fazendo Eu tenho. pesquisa, A gente tem um canal que chama As Quatro Estações, que é de história ambiental. Tem várias playlists com programas curtinhos que eu fazia na Rádio FMG. Tem o Conversa Animal, só sobre história dos animais. E a gente está inaugurando uma nova playlist que se chama História da Vida Silvestre na Grande Belo Horizonte, que é um projeto que eu estou começando, junto com um biólogo da PUC e um outro historiador, o Yuri Mesquita e o Marcelo de Vasconcelos, em que a gente vai estudar a história da fauna silvestre na Grande BH do século XIX aos dias atuais. A gente vai colocar também um link na descrição do canal, que a professora comentou. Acho que é bem legal para a gente também expandir, né? Ver como é que essa história pública tá crescendo tudo. E se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve aqui também no nosso canal e deixa um comentário aqui sobre quais outros temas que você quer que a gente traga. Ou se tem alguma dúvida também sobre história dos animais, história ambiental, a gente pode vir conversar de novo. E de novo, professora, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande aqui na UFOP.